You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy. You turned off the artificial gravity everywhere but in here. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Do you guys just put the word quantum in front of everything? Nós colocamos sim a palavra quântico na frente de tudo. Olá, eu sou Jim Kakelios. Sou professor de física na Universidade de Minnesota e escrevi um livro sobre a física dos super-heróis. Let's go! Essa é uma cena do primeiro filme Guardiões da Galáxia. E enquanto estão fugindo da prisão, o Rock consegue desligar a gravidade artificial de toda a estação espacial, para que todos os outros ficassem flutuando e não conseguissem se orientar direito, e eles pudessem escapar. Eu disse que tinha um plano. Digamos que você esteja em um elevador e por azar os cabos se partam e você comece a cair em queda livre. Você não sentirá mais os efeitos da gravidade. É como se você não tivesse peso, poderia fazer truques de mágica para as outras pessoas ali e dizer: veja como este cachimbo flutua. Porque o cachimbo e você estariam caindo da mesma forma. Mas, se você já estivesse de pé no chão, você continuaria lá. Entretanto, qualquer um que estivesse caminhando, enquanto estivessem fazendo isso, pressionariam os pés no chão e depois os levantariam. E se naquele momento a gravidade fosse desligada, eles se lançariam para cima, e sem a gravidade para diminuir a sua ascensão, eles continuariam subindo. Então as pessoas que estavam paradas e começaram a flutuar, irrealista, mas as que estivessem andando, começariam de fato a flutuar. Não sei exatamente como a gravidade artificial está sendo gerada na estação espacial. E a noção de gravidade artificial que pode ser ligada e desligada à vontade. Apenas em alguns locais específicos da estação espacial. Isso já é um pouco demais. Mas guaxinins falantes tudo bem. My undying fidelity. Aqui o Thanos acabou de conseguir a Joia do Espaço. E assim que ele a consegue, ele é capaz de parar a investida da adaga de Loki no ar. Imortal. Você deveria escolher. Na verdade, há uma física real por trás disso. No início do século XX, M. Noether foi capaz de mostrar uma conexão profunda e íntima entre o espaço e o momento. O controle da joia do espaço não só permite que você se teleporte, mas aparentemente também lhe dá controle sobre o momento. A investida da adaga do Loki é parada. E todo o momento é congelado. Se prestarmos atenção ao redor do braço do Loki, vemos um brilho azul que vem da joia do espaço, que está detendo o momento da investida. Também vale notar que em Capitão América, o primeiro Vingador, a joia do espaço que na época estava embutida no Tesseract, foi a única joia do infinito a ser usada pela Hydra como arma. Mostrando assim, que existe de fato uma conexão entre o espaço e o momento. O primeiro filme do Homem de Ferro, de 2008, que iniciou todo o universo cinematográfico da Marvel. Eu amo Tony Stark, o super-herói que é engenheiro, e vice-versa. Quando ele construiu o seu primeiro traje em uma caverna, feito de sucata. Era feito de ferro. E era muito pesado, tinha cerca de 70 quilos, apenas de ferro, sem contar com o armamento. Depois ele desenvolveu a Mark II, que era de titânio, que é forte e mais leve que o ferro. E depois, para combater o problema do gelo, ele usou uma liga de titânio e ouro. Vamos nos conectar ao Cisco, faça com que ele use a liga de ouro e titânio do satélite tático de Seraph. Isso deve garantir a integridade enquanto mantém a relação potência. Agora, já existem ligas de titânio e ouro. Elas tendem a ser muito frágeis e são mais utilizadas em aplicações odontológicas. Então, a menos que ele esteja lutando contra o chefão do crime gengivite, eu não acho que realmente seria uma boa ideia usar uma liga de titânio e ouro. Grande parte da tecnologia do Tony Stark, com exceção do reator Arc, são coisas que nós realmente temos hoje em dia. Temos exoesqueletos, temos chapeamento, temos até botas a jato. Só não temos uma fonte de energia.
Ele tem um reator do tamanho de um disco de hóquei, que contém a potência de 3 usinas nucleares. Se tivéssemos isso, não precisaríamos de super-heróis. Porque senão teríamos um traje como o dele, mas com um cabo conectado atrás, para ter energia suficiente para usá-lo. Mas uma coisa que é realista nisso, é que depois de ativar o traje, quando ele usa suas botas, ou atira um raio repulsor, nunca o vemos apertar um botão ou dar um comando de voz, ele pensa, e acontece. Isso porque ele tem um capacete cibernético que capta suas ondas de pensamento, e as envia para o traje. Isso já é realidade. Cientistas e engenheiros da Universidade de Minnesota e de outras universidades e instituições em todo o mundo estão desenvolvendo capacetes cibernéticos que captam as ondas de rádio muito fracas que são geradas quando pensamos. Eles as amplificam e enviam via Bluetooth para outros dispositivos. Estão tentando desenvolver próteses e tratar a paralisia. Mas se me perguntassem quando eu era criança e lia os quadrinhos do Homem de Ferro, qual parte no século XXI seria a mais próxima da realidade, a última coisa que eu diria seria o capacete. Why don't you pick on someone your own size? Homem-formiga encolhendo no tamanho de uma formiga. Ou até menor. Quando o Homem-formiga encolhe, ele também é capaz de controlar sua massa. E encolhe numa densidade constante, por isso ele é muito leve. Quando ele monta em uma formiga, por exemplo, ele não a esmaga. Mas quando quer dar um soco no jaqueta amarela, ele é capaz de aumentar sua massa, e isso acrescenta mais força e mais impulso no soco. Nos quadrinhos e nos filmes, ele faz isso através das partículas PIM, que foram descobertas por Hank Pym. Eles deveriam ter dado um pouco mais de informação técnica, de como alguém consegue mudar o tamanho dos átomos. Eles falam que estão mudando o espaçamento entre os átomos, ou o espaço nos átomos. Não. O tamanho de um átomo é determinado através da mecânica quântica para ser a proporção de várias constantes fundamentais. Carga e massa de um elétron, e a constante de Planck. Se através do campo PIM, ajustarem a magnitude da constante de Planck e a tornarem 10 vezes menor, então os átomos se tornariam 100 vezes menores. E o tamanho de um objeto diminuiria uniformemente. Se a fizerem 10 vezes maior, o tamanho dos átomos seria 100 vezes maior, e poderia virar o Homem Gigante. Vejo muito desse olhar na sala de aula. Aqui Peter Parker, o Homem-Aranha, precisa parar um trem desgovernado. Ele dispara várias teias que grudam nos prédios, elas se esticam muito, mas não se partem, e ele é capaz de parar o trem no momento exato. Quão forte as teias precisam ser para que isso funcione? Podemos pegar a massa de um trem. Podemos estimar sua velocidade inicial, vendo quanto tempo leva para passar pelos quarteirões. Podemos observar a distância em que a teia se estica, estimar seu diâmetro e contar o número de fios das teias. E conseguimos calcular uma resistência à tração para a teia, que é de cerca de 1000 megapascals, o que equivale a quase 10.200 kg força por centímetro quadrado. Mas teias reais, de aranhas reais, tem uma resistência à tração de 1200 megapascals. Se a teia do Homem-Aranha for tão forte quanto a de aranhas de verdade, então isso de fato poderia acontecer. Ele está atirando as teias pelos pulsos, o que não é o que uma aranha de verdade faria, mas vamos deixar isso pra lá. Doutor Estranho é diferente de todos os outros filmes da Marvel. Porque até então, tudo no universo cinematográfico da Marvel tinha algum tipo de explicação supercientífica ou uma tecnologia inovadora. Mas aqui é 100% magia. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. A noção de que existem múltiplas dimensões é uma ideia que tem sido levada a sério por pelo menos alguns fisicistas. What if I told you the reality you know is one of many? A mecânica quântica é o ramo da física que descreve as propriedades dos átomos e como interagem com a luz. Um aspecto dela que muitos cientistas não gostam é que trata apenas de probabilidades. Podemos calcular a probabilidade de uma medida, tendo um elétron em um determinado local no espaço e no tempo.
Mas não exatamente onde esse elétron estará. Uma explicação alternativa é que, na verdade, existem um número infinito de universos paralelos. Encontramos o elétron em um local, mas em outros universos ele pode estar em locais diferentes. Então, presumivelmente, talvez o Doutor Estranho estivesse visitando algumas dessas terras paralelas que sofreram desvios quânticos significativos em relação à nossa. Quanto à ciência ali, mesmo que estejam em uma terra paralela, o fato do antagonista ser capaz de afetar localmente a orientação da gravidade. Desculpa, é apenas magia, mas ele é o mestre das artes místicas, então eu perdoo. Now, I don't know what you plan on doing here. I've come here to put an end to Loki's schemes. Then prove it. Put that hammer down. Yeah, no. Bad call. He loves his hammer. You want me to put the hammer down? Thor abaixa o martelo no escudo do Capitão América. Nos filmes, o escudo é feito de vibranium puro, e nos quadrinhos é uma liga de aço e vibranium. O que na verdade é mais realista. Você quer que o aço forneça força e rigidez para que quando o Capitão América lance seu escudo, ele ricocheteie. Mas você quer o vibranium porque ele absorve todas as vibrações, tornando-o o amortecedor perfeito. Como absorveu o golpe do martelo do Thor nesta cena. It's completely vibration absorbent. A energia não pode ser destruída, ela só pode ser convertida em outra forma. A energia do golpe do martelo é convertida em ondas sonoras do martelo, e se o vibranium as absorve, tomam outra forma. O que vemos no clipe, elas são convertidas em uma luz azul, ultravioleta, neste enorme clarão de luz que é emitido. Isso está mostrando que o vibranium é na verdade um material sonoluminescente perfeito. Sono vem de som, e luminescente vem de luz. Você envia ondas sonoras e recebe luz. Este é um fenômeno real na física. A única diferença real é que infelizmente o vibranium não existe. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Do you guys just put the word quantum in front of everything? Nós temos aqui neste clipe um exemplo muito clássico de uma super asneira quântica. Até foram usadas algumas palavras e conceitos reais, mas eles foram todos usados em um certo contexto, e com uma conexão com outras frases que eu simplesmente não entendi. Mas o entrelaçamento quântico é um conceito real. Se aproximarmos tanto dois objetos que as funções das suas ondas quânticas se sobreponham, eles só podem ser descritos como uma única função de onda quântica de dois objetos. E se eu os afastar muito um do outro, e o fizer sem desentrelaçá-los, eles continuam conectados. Assim, algo que é feito nesta ponta, aparece lá na outra ponta. Ainda que pudessem estar em extremos opostos da Terra, ou pontas opostas do Sistema Solar, eles ainda estariam se comunicando, porque ainda são descritos por uma única função de onda. E os cientistas estão usando esta propriedade de estados quânticos entrelaçados para tentar desenvolver melhores computadores. Eles estão tentando criar o contexto para a Fantasma, uma personagem do filme, que faz tunelamento quântico mecânico através de objetos sólidos, que é um fenômeno real. Mas a maneira como o estão fazendo não faz nenhum sentido. Um pouco demais de floreamento quântico. Menos floreamento, mais ciência. Not going to make it. Keep going. Então aqui neste clipe, vemos o Pantera Negra, junto com a sua irmã, o gênio da ciência, Shuri. E ela está usando um carro que foi gerado holograficamente em Wakanda, para dirigir um carro, do qual o Pantera Negra tomou o controle na Coreia do Sul. Which side of the road is it? For God's sake, just drive. Okay, calm down. O que torna o Wakanda especial é seu suprimento quase inesgotável de vibranium, um mineral extraterrestre que tem a capacidade de absorver todas as vibrações. O holograma sólido de luz sempre me incomodou, porque os hologramas são só padrões de interferência criados com uma luz. Isso quer dizer que o holograma em si não é um objeto real, ele é uma imagem. Mas pensei um pouco nisso.
Usando o som, podemos criar regiões que têm uma pressão e exercem uma força como se fossem um objeto sólido. E presumivelmente, se sobrepusermos isso com um holograma óptico. E como resultado, teríamos algo que parece sólido, mas que é gerado através da luz. Supostamente, usando suas habilidades com o Vibranium, a Shuri é capaz de fazer isso e sobrepor com um holograma óptico, que não tem solidez, mas pelo menos produz uma imagem visual com a qual ela consiga interagir. Eu não sei se eu conseguiria criar um padrão desses de som de interferência. E depois sobrepô-lo com um holograma para criar um objeto sólido feito de luz. Mas ela com Shuri. Para a surpresa de 0 pessoas, vemos Carol Danvers ou Capitã Marvel aparecer em Vingadores Ultimato, claramente respondendo ao pedido de socorro enviado por Nick Fury no final de Vingadores Guerra Infinita. A vimos pela última vez em meados dos anos 90, no final de seu próprio filme, Capitã Marvel, quando ela partiu para tentar encontrar o mundo dos Skrulls. Ela volta à Terra 25 anos mais tarde e não parece ter envelhecido. A teoria da relatividade restrita de Einstein diz que todos os observadores, inerciais ou em movimento, têm que concordar sobre o valor da velocidade da luz. Para isso, eles discordarão sobre distâncias e sobre tempos. Há um efeito chamado dilatação do tempo, que se alguém se move muito perto da velocidade da luz para um observador inercial, o tempo parece passar mais lentamente. Digamos que ela passe 6 meses viajando perto, mas não na velocidade da luz. Esses 6 meses viajando a esta velocidade corresponderiam a 24 anos no tempo na Terra. Não sabemos o que vai acontecer no filme Capitã Marvel 2. Mas se alguma coisa dele envolver viajar perto da velocidade da luz, o efeito da dilatação do tempo poderia facilmente explicar o fato de que ela pareceu não ter envelhecido entre aqueles 2 filmes. Eu sou o Jim Kakelios, o amigão da vizinhança, professor de física, e nas palavras do lendário Stan Lee, olhem para a frente, verdadeiros crentes. What's the matter with you kids? You never seen a spaceship before? Please, bring them over here and hold on for safekeeping. That is hilarious.